E quem diria que alguns fundos imobiliários em 3 meses teriam uma valorização de mais de 20%, fora o dividendo que eles pagam nesse período, que é superior a 1% ao mês. Nós fizemos um vídeo em fevereiro desse ano, mais ou menos aí 6 meses atrás, listando os setores dos fundos imobiliários que estavam mais baratos. Ou seja, quem acompanhou aquele vídeo, pegou a visão do vídeo, pôde realizar ótimos investimentos e hoje está aí com 20, 30% de valorização na sua carteira de fundos imobiliários. Um vídeo gratuito nosso, como esse, aqui no YouTube. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir aquela lista e verificar se de fevereiro para agora agosto de 2023 teve uma mudança nessa lista de fundos imobiliários e qual hoje, em agosto de 2023, é o setor mais barato de fundos imobiliários na bolsa que ainda está em promoção para que você possa comprar e realizar bons negócios. E como vocês sabem, esse início de valorização aí nos fundos imobiliários é decorrente da queda da nossa taxa de juros. Conforme essa notícia que vocês estão vendo, então nós tivemos um corte de 0,5% aí na nossa taxa Selic, caindo de 13,75 para 13,25 e até dezembro de 2023 a expectativa é que a nossa Selic chegue na casa dos 12%. Ou seja, a partir de agora, renda fixa só para trás, é só cortes de juro e para o ano que vem a tendência é até perder os 2 dígitos. Para o ano que vem a expectativa é que a nossa taxa Selic chegue aos 9%. E aí chama atenção e é por isso que alguns investidores já estão se antecipando e indo investir em fundos imobiliários. Porque se você sabe que até ano que vem a nossa taxa de juros vai estar na casa dos 9%, hoje nós temos fundos imobiliários seguros, que ainda estão com uma possível valorização, né, eles têm chance de se valorizar, e estão pagando dividendos de 12%, 13% ao ano, ou seja, muito acima da taxa Selic de provavelmente daqui 12 meses. Por esse motivo, muitos investidores já estão se antecipando, saindo da renda fixa e começando a comprar ativos conservadores de renda variável, que são os fundos imobiliários. E o bom de tudo é que esses fundos imobiliários trazem uma renda mensal. Então, antes de abrir aqui para vocês essa tabela e fazer o comparativo dos fundos imobiliários mais baratos que nós tínhamos lá em fevereiro e hoje, em agosto, quais são os setores mais baratos da bolsa, lembra aqui de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque esse conteúdo aqui vale ouro. E quem acompanhou esse vídeo lá em fevereiro do ano passado, vendo a lista de setores mais baratos, conseguiu fazer negócios espetaculares em fundos imobiliários e está aí com 30% de valorização no mínimo na sua carteira de fundo imobiliário. Então, pô, dá uma trabalheira danada. Nós vamos listar aqui para vocês, nós avaliamos mais de 200 fundos imobiliários de mais de 7 setores, então deu uma trabalheira danada compilar esses dados. Então, por favor, deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreve, que aqui tem sempre ótimos conteúdos para você poder investir de forma consciente e colocar dinheiro no bolso. E olha só, mostrando aqui para vocês então o gráfico do IFIX, como vocês estão vendo, a partir do mês 4 desse ano, né, de abril, nós tivemos uma valorização de 20% no índice. Olha o tamanho dessa reta que você consegue ver aí a partir do mês 4. E isso fez com que vários fundos imobiliários tivessem uma valorização. Inclusive alguns setores se valorizaram muito, muito mesmo. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a puxar uma lista aqui para vocês e nessa lista nós vamos pegar por setor, avaliando cada setor, quantos fundos imobiliários esse setor tem na bolsa e quanto que está o PVP, que o PVP nada mais é o preço justo desse fundo imobiliário. Será que ele está valendo o preço justo, o valor patrimonial, ou ele está valorizado ou desvalorizado? Então esse é um parâmetro que a gente pode utilizar. Para fazer parte dessa nossa lista, então nós vamos considerar o PVP, que é o indicador de preço, né? Acima de 1 está caro, abaixo de 1 está barato. Vamos avaliar o que? A quantidade de fundos imobiliários. Aqui nós só consideramos fundos imobiliários que pagaram dividendos todos os meses nos últimos 12 meses e que também pagaram um percentual normal. Se um fundo imobiliário pagou algum dividendo atípico, exemplo, vendeu um imóvel, aí pagou em dividendos e está lá com um dividendo de 60% no ano, esse é um dividendo que não vai se replicar nos próximos 12 meses. Significa que nós excluímos esse fundo imobiliário para ele não estragar, não poluir a nossa planilha, beleza? Assim como o fundo imobiliário ficou sem pagar dividendos 1, 2 meses, nós tiramos daqui porque ninguém quer investir num fundo imobiliário que não pague dividendos, beleza? Então nós vamos pegar aí o dividend yield médio dos últimos 12 meses de fundos imobiliários que pagaram de forma recorrente e que nós temos previsibilidade que nos próximos meses ele também vai replicar esses dividendos. Então olha só aqui na nossa planilha, vamos listar o título que estava mais caro em fevereiro de 2023, o segmento de fundos imobiliários, que era o TVM, Título de Valores Imobiliários, ou seja, os fundos imobiliários de papel. Eles estavam com PVP de 0,95, ainda assim estavam abaixo de 1, estavam baratos, mas na lista eles vão ser os mais caros aqui, que era, né, de fevereiro. Foi analisado em fevereiro 83 fundos imobiliários de papel que pagavam um dividendo médio de 14,69, beleza? Então um ótimo dividendo, né? E uma boa quantidade de fundos imobiliários. E agora pegando títulos e valores imobiliários, ou seja, fundos de papéis, agora
em agosto de 2023, será que ele mudou a posição aqui nessa nossa planilha, nesse nosso ranking? E na real ele mudou sim. Se vocês olharem agora, títulos e valores imobiliários da nona posição, né, ou seja, de mais valorizados, agora ele está na quinta posição, com um PVP de 0,85, tá? E foi analisado 73 fundos imobiliários nesse período, com um dividendo de 15,77%. Então olha como chama atenção. O dividendo subiu de 14,69 para 15,77, subiu 1% de dividendo nesses meses, porém o PVP saiu de 0,95 para 0,85. O que isso significa? Que os títulos de papel estão ainda mais baratos. Prova disso, se nós observarmos aqui, olha aqui, ó, esse gráfico que mostra a cotação do IRDM11, um dos principais fundos imobiliários de papel da nossa bolsa. Ele chegou a custar, lá no mês 9 de 2022, aí ele chegou a custar R$ 103 reais. E simplesmente ele derreteu, né, de preço, chegando aí no mês 4 de 2023 a valer R$ 77 reais. Então, se você pega aqui ó, a cotação nos últimos 12 meses, ele está em queda de praticamente 15%. Então, como a nossa Selic foi subindo, né, e a inflação caindo, esses títulos já começaram a sofrer uma espécie de marcação ao mercado, entre outras coisas. Todo mundo percebeu que, quem sabe, esse dividendo tão alto não consiga se manter por tanto tempo, ainda mais agora com a inflação baixa e taxa de juros caindo. Provavelmente o dividendo desses fundos imobiliários vai cair, e aí o mercado já começou a precificar isso e esses fundos estão caindo o seu preço, mesmo com um dividendo alto. Olhando então a oitava posição que nós tínhamos, lá em fevereiro de 2023, nós tínhamos os fundos imobiliários residenciais. Se você não sabe, existe sim modalidade de fundos imobiliários residenciais que eles investem em prédios, em condomínios, como o próprio nome diz, para aluguel para pessoa física. Então existe, tá? É uma modalidade, é um segmento pequeno, tá? Vocês podem ver que só foram avaliados 4 fundos imobiliários que realmente distribuem dividendos constantes, porque o resto não prestava, então o segmento tem que prestar atenção. Um PVP médio de 0,94, isso em fevereiro de 2023, e uma média de dividendo de 13,9, até um dividendo relativamente alto. Vamos ver hoje onde os fundos de residencial, né, eles se encontram. Então, da oitava posição, hoje em agosto, eles estão ocupando a segunda posição de mais barato, ou seja, ele era em fevereiro um dos mais caros e agora os residenciais é um segmento mais barato, um dos setores mais baratos da nossa bolsa dos fundos imobiliários. O PVP, para vocês terem noção, residencial caiu para 0,75, uma baita queda, uma baita desvalorização. Ainda foram avaliados só 4 fundos imobiliários e o dividendo deu uma quedinha, né? Caiu para 12%. Então veja que esse fundo teve uma grande desvalorização. Então se você viu o de papel já se desvalorizar, no caso dos residenciais eles caíram ainda mais e hoje eles estão na nossa segunda posição aqui, como em agosto, né? Os fundos imobiliários no segmento mais barato da nossa bolsa. Seguindo, nós temos na sétima posição, nós tínhamos lá em fevereiro os shoppings, que tinham um PVP de 0,87, foram avaliados dos 22 fundos imobiliários, com um dividendo médio de 6,92. Então, shoppings é um segmento bem conhecido aí de fundos imobiliários, né? Hoje, os shopping centers estão ocupando a posição número 4 em agosto, tá? Com um PVP de 0,84, eles ainda ficaram um pouquinho mais baratos, né? Foram avaliados 21 fundos imobiliários com um dividendo de 7,5%. Então está subindo um pouquinho o dividendo, mas ainda assim eles ficaram um pouquinho mais baratos e hoje eles estão na quarta posição nessa nossa lista. Na sexta posição lá de fevereiro, nós tínhamos fundos de logística, né? Tem ótimos fundos de logística na nossa bolsa e nós avaliamos 22 fundos com um PVP de 0,86 que pagavam um dividendo de 9,56, isso em fevereiro. Hoje, os fundos de logística, eles estão localizados aqui na sexta posição, esses acabaram se mantendo com PVP de 0,87, o preço foi mais ou menos mantido, foram avaliados 36 fundos imobiliários de logística com um dividendo de 9,81, então subiu um pouquinho os dividendos, avaliamos até mais fundos nesse comparativo de agosto, mas ele manteve mais ou menos o mesmo PVP, o mesmo preço, né? Não tiveram grandes oscilações. Na quinta posição em fevereiro, nós tínhamos os fundos de hospital, com PVP de 0,85, foram avaliados 5 fundos que pagavam um dividendo de 10%. Hoje, o hospital estão entre um dos fundos mais caros, né? Teve valorização nos fundos de hospital. Um PVP, então, de 0,9, tá? Foram avaliados 6 fundos de hospital e um dividendo de 8,7%. Então, o dividendo caiu, né? Em contrapartida, esses fundos ainda assim tiveram uma valorização. Na nossa lista de fevereiro, nós tínhamos aí na quarta posição os fundos de hotel, né, da rede hoteleira, com PVP de 0,84, foram avaliados 3 fundos com um dividendo médio de 10%.
Hoje os fundos de hotel, eles até tiveram uma leve valorização, então está na 7ª posição, veja que ele se valorizou, ele subiu na lista, ele está mais caro. PVP de 0,87, foram avaliados 2 fundos com um dividendo de 13,62%. E agora entramos no top 3 da nossa lista de fevereiro para verificar, então, teoricamente, os 3 setores mais baratos de fevereiro, onde eles estão hoje nessa nossa lista. Então, nós tínhamos aí na 3ª posição de mais baratos em fevereiro os fundos híbridos, né, que são aqueles fundos que têm parte em tijolo, parte em papel, tá? Eles tinham um PVP de 0,77, estavam relativamente baratos, foram avaliados 43 fundos híbridos com um dividendo médio de 10,66, ou seja, um bom dividendo para uma boa quantidade de fundos imobiliários, e o preço em fevereiro realmente estava bem barato dos fundos híbridos. Hoje esses fundos híbridos ainda estão no top 3, com o mesmo PVP de 0,77, foram avaliados 18 fundos e o dividendo deu uma caída, caiu para 8,95%. Então veja que esse se manteve em 3º lugar. Aqui nós vamos ter algo que surpreende muitas pessoas, tá? Por quê? É muito conhecido os FOFs, que são os fundos de fundos, né? Basicamente você confia a um gestor e esse gestor faz a diversificação comprando outros fundos imobiliários. Lá em fevereiro, os FOFs era o 2º setor mais barato da nossa bolsa, o PVP de 0,76, tá? Só para vocês terem noção, foram avaliados 34 fundos imobiliários e o dividendo médio era de 11%. Então veja, pô, era muito barato os FOFs, né? Até atrelados a fundos de desenvolvimento também. E agora, se você observar, da 2ª posição, eles pularam para agosto para a 9ª posição. Se transformou nos FOFs, nos fundos mais caros da bolsa nesse momento, o segmento mais caro. É o único que tem o PVP acima de 1, ou seja, eles estão valendo acima do valor patrimonial, teoricamente estão valorizados, tá? E até para provar essa valorização, pessoal, dos fundos imobiliários, dos FOFs, olha só esse fundo aqui, ó, o RBRF11. Ele valorizou no último ano mais de 20%. Se você pega a valorização a partir do mês 3, ele saiu de R$ 62,00 para custar hoje R$ 85. Cara, isso é uma valorização pegando o fundo dele para agora. Nos últimos 3 meses, esse fundo se valorizou mais de 30%. Por esse motivo que o FOF saiu, né? Os FOFs saíram de 2ª posição de mais baratos em fevereiro para hoje se transformar os fundos imobiliários mais valorizados da nossa bolsa, os únicos com PVP acima de 1, ou seja, realmente sendo considerados valorizados. Foram avaliados 33 fundos com um dividendo de 10,24, ou seja, o dividendo ficou bem próximo, a quantidade de ativos também avaliada foi muito próxima, porém saiu de 0,76 o PVP de fevereiro para 1,04, uma valorização de praticamente 30% nesses fundos imobiliários de FOFs, né? Então veja como surpreende, né? Quem investiu então em FOFs em fevereiro provavelmente fez ótimos negócios e conseguiu realmente ter uma boa valorização já na carteira, porque hoje FOF é o segmento mais valorizado. E ainda continuando em primeiro lugar como fundo mais desvalorizado ou mais barato da nossa bolsa, nós temos as lajes corporativas, tá? Se você olhar em fevereiro, era 0,64 o PVP das lajes corporativas, nós avaliamos 36 fundos imobiliários e o PVP médio, o dividendo, né, médio era de 8%. E agora em agosto ainda nós temos as lajes corporativas, elas deram uma leve valorizada, hoje o PVP está em 0,7, então 0,64 agora foi para 0,7, mas ainda assim está muito barato, 30% abaixo do valor patrimonial em média. Nós avaliamos mais fundos ainda, 49 fundos, e o dividendo se manteve na casa dos 8%. Então veja que a lista, agora a lista completa, comparando entre fevereiro e agosto, ela teve algumas alterações, principalmente nos fundos de fundos, nos FOFs, que eram mais baratos em fevereiro e hoje é o segmento mais caro da nossa bolsa, mais valorizado, mas repara que ainda assim nós temos um top 3 aqui relativamente interessante, ainda mais eu considero um top 4 aqui se for avaliar, né? Porque residencial você tem que tomar cuidado que é arriscado, mas considerando lajes corporativas, híbridos e shoppings, ainda assim nós temos bons negócios que estão nesse momento. Ou seja, a tendência dos fundos imobiliários subirem ainda continua, provavelmente nós estamos só no início dessa valorização e esse vídeo com certeza vale ouro porque é um comparativo entre fevereiro e agosto, já mostra como você poderia ter ganhado em alguns fundos imobiliários mais de 30% se você tivesse esse conhecimento investido no momento certo e provavelmente daqui a 5 meses nós poderemos fazer outro vídeo como esse com outro comparativo e ainda assim mostrar como hoje, se as pessoas tivessem observado esses números, esses indicadores de preço, elas poderiam comprar segmentos interessantes para ter um ótimo lucro daqui a alguns meses. Tendo em vista que a nossa Selic só vai cair e a aptidão por risco no Brasil só vai aumentar, ou seja, a tendência agora é as pessoas pararem de amar tanto renda fixa e começarem a buscar ativos de renda variável, principalmente fundos imobiliários pela segurança que eles têm e pelo pagamento recorrente mensal
de dividendos que todo mundo gosta. Inclusive, se você não sabe e não tem a mínima ideia de como começar a investir, nós sempre aqui do Você Investidor liberamos algumas consultorias estratégicas gratuitas. Para vocês terem noção, olha esses resultados aqui de quem segue as nossas consultorias, o nosso acompanhamento. Nós temos alunos aí com ganhos no semestre de mais de 30% no semestre, 40%, alguns aí com mais de 50% de ganho em 6 meses. E como que eles têm esse ganho? Porque eles têm uma carteira diversificada, né? Eles têm esse acompanhamento, eles sabem o momento certo de investir em fundo imobiliário, os setores de investir em fundos imobiliários, seja a Bolsa Americana, seja qualquer outro segmento, porque dentro do nosso acompanhamento você pode ter uma carteira global, não só dependendo do investimento da Bolsa Brasileira. Então, se você quer saber mais como funciona essa nossa consultoria, esse nosso acompanhamento, vai ter um link aqui embaixo, tá? Na descrição e também no primeiro comentário fixado, vai abrir um formulário, você responde esse formulário com umas respostas aí tuas pessoais, exemplo do teu salário, quanto você guarda por mês, qual é o teu patrimônio, que aí se você se enquadrar, a nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar uma chamada e mostrar a tua carteira, mostrar como que você pode melhorar ela e tudo mais, e explicar um pouquinho mais a respeito desse nosso acompanhamento para você ter esses ganhos que esses nossos alunos, aí, esses nossos clientes da nossa consultoria estão tendo. Então, se você tem interesse, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora quero saber de você. Você que realiza investimentos em fundos imobiliários, você está colocando dinheiro no bolso ou ainda não está vendo muito resultado? Deixe seu comentário aqui para nós descobrirmos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.